Elas foram construídas há mais de 2.500 anos e resistem até hoje. Cercadas de mistério, despertam o interesse de historiadores, arqueólogos e estudiosos de civilizações antigas. Como resistiram a tantos séculos? Que segredos guardavam dentro delas? Qual é a função religiosa que exerciam na sociedade? Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora as missões secretas nas Grandes Pirâmides. Conhecendo as pirâmides. A religião do Egito Antigo era politeísta, pois os egípcios acreditavam em vários deuses. Acreditavam também na vida após a morte e, portanto, conservar o corpo e os pertences para outra vida era uma preocupação. Mas somente os faraós e alguns sacerdotes tinham condições econômicas de criarem sistemas de preservação do corpo, através então do processo de mumificação. A pirâmide tinha a função de abrigar e proteger o corpo do faraó mumificado e seus pertences, como joias, objetos pessoais e outros bens materiais. Tudo isso era protegido dos saqueadores de túmulos. Logo, estas construções tinham que ser bem resistentes, protegidas e de difícil acesso. Os engenheiros que deviam guardar os segredos da construção das pirâmides planejavam armadilhas e acessos falsos dentro das construções. Tudo era pensado para que o corpo mumificado do faraó e seus pertences não fossem acessados. As pirâmides foram construídas numa época em que os faraós exerciam o máximo poder político, social e econômico no Egito Antigo. Quanto maior a pirâmide, maior seu poder e glória. Por isso, os faraós se preocupavam com a grandeza destas construções. Com mão de obra escrava, elas eram construídas com blocos de pedras que chegavam a pesar até 2 toneladas. Para serem finalizadas, demoravam muitas vezes mais de 20 anos. Desta forma, ainda em vida, o faraó começava a planejar e executar a construção da pirâmide. A matemática foi muito empregada na construção das pirâmides. Conhecedores dessa ciência, os arquitetos, planejavam as construções de forma a obter o máximo de perfeição possível. As pedras eram cortadas e encaixadas de forma perfeita. Seus 4 lados eram desenhados e construídos de forma simétrica. Fatores que explicavam a preservação delas até os dias atuais. Ao encontrarem as pirâmides, muitas delas intactas, os arqueólogos se depararam com muitas informações do Egito Antigo. Elas possuem inscrições hieróglifas, contando a vida do faraó ou trazendo orações para que os deuses soubessem dos feitos realizados pelo governante. Acredita-se, no Egito Antigo, que o resguardo do corpo dos faraós nas pirâmides asseguraria a eles a vida eterna. Nas pirâmides, havia a câmara destinada ao sepultamento do faraó e outra destinada à sua rainha. Os corpos dos faraós eram embalsamados, pois desejavam se conservar a integridade física dos reis para a eternidade. Ainda os corpos eram encerrados em câmaras especiais e as pirâmides eram hermeticamente fechadas. Não se sabe ao certo quais os motivos que levavam os egípcios à construção das tumbas dos faraós, de acordo com a forma especificamente piramidal. Há explicações que dizem que a forma das pirâmides poderia significar uma ascensão do faraó para junto aos deuses, como se pode depreender do formato das primeiras pirâmides construídas, que em degraus como uma escada para os céus. Ou ainda poderia significar a representação dos raios solares, que se dirigiam à figura iluminada do monarca. Porém, todas as hipóteses residem apenas no campo das especulações, pois não há nenhum indício documental dos motivos pelos quais as pirâmides eram construídas dessa forma. Os faraós eram tomados como deuses da terra. Eles detinham os poderes de julgamento de infratores, lideravam também os exércitos, além de controlar todas as riquezas de seus domínios. Deste modo, o faraó dispunha de um grande prestígio, constituindo um verdadeiro impulso na construção das pirâmides. Por exemplo, acreditava-se que os trabalhadores que transportavam os grandes blocos de pedra das pirâmides não eram escravos, mas sim agricultores que, ajudando o faraó, pensavam obter a sua proteção divina quando chegasse então a outro mundo. A primeira pirâmide, tendo sido provavelmente a primeira construção de pedra nessas proporções, foi encomendada pelo faraó Djoser por volta de 2680 a.C. O responsável pelo projeto da pirâmide foi Imhotep, que se tornou historicamente mais famoso que o próprio faraó. A pirâmide projetada por Imhotep possuía 6 níveis ou degraus. Os faraós que se seguiram a Djoser também constituíram pirâmides segundo o padrão do modelo de Imhotep.
As pirâmides de faces planas só apareceram após o reinado de Xerafu. Nota-se a partir da construção dessas pirâmides o grande avanço da engenharia e de construção do Egito, muito à frente do seu tempo. A dificuldade de transporte dos enormes blocos de pedra empregados na construção das pirâmides foi superada por técnicas bastante avançadas naquele estágio tecnológico em que o Egito se encontrava. As maiores pirâmides construídas foram as de Giza, erguidas por volta do ano de 2550 a.C. A maior delas é a pirâmide do faraó Khufu, que tem de altura máxima 147 metros e o comprimento lateral da base de 230 metros. Cerca de 2.300.000 blocos de pedra foram empregados nesta construção. O interior da pirâmide de Khufu possui uma impressionante rede de passagens, galerias e câmaras secretas. As pirâmides são monumentos documentários da grandeza da civilização egípcia antiga, tendo resistido ao tempo e às condições climáticas do deserto. Khefren, filho de Khufu, e Mycerinus, seu neto, concluíram as 3 pirâmides de Gizé. Para se colocar em pé as 3 pirâmides, calcula-se que cerca de 30.000 egípcios trabalharam durante 20 anos, e a cada 3 meses havia uma troca de homens. Uma grande parte trabalhava no corte e transporte de blocos de pedras. Porém, não havia somente trabalhadores braçais, mas também arquitetos, médicos, padeiros e cervejeiros, pois se acreditam que os homens que ali trabalhavam eram pagos com cerveja e alimentos, apesar das várias polêmicas existentes. Diz um provérbio árabe que o tempo ri de tudo, mas as pirâmides riem do tempo. Missões secretas. Um grupo de pesquisadores deu início a um projeto chamado Scan Pyramids, focado em desvendar os mistérios que as pirâmides de Khefren, Khufu e Mycerinus no Egito podem guardar. Na época, a equipe anunciou que faria diversos levantamentos usando métodos não invasivos para tentar descobrir se ainda existem passagens, tumbas e câmaras secretas nessas imensas estruturas. Os investigadores anunciaram a detenção de diversas anomalias térmicas interessantes que poderiam indicar a possível existência de cavidades no interior das pirâmides. Mais precisamente, eles identificaram uma anomalia bastante significativa na pirâmide de Khufu, também conhecida como pirâmide de Gizé. Então deram continuidade aos esforços e desta vez empregando uma técnica conhecida como radiografia de muons. Mas será que a pirâmide guarda mesmo algum segredo? A pirâmide de Khufu tem 4.500 anos, mede 147 metros de altura e foi construída para servir de mausoléu para o faraó Khufu, também conhecido como Quéops. Ela é a maior das 3 pirâmides que ficam em Gizé, nas imediações do Cairo. E não é de hoje que circulam boatos de que essa imensa estrutura poderia abrigar passagens secretas que levariam a câmaras e até mesmo tumbas que não foram descobertas ainda. Na verdade, em 1872, 4 longos canais foram encontrados no interior da pirâmide e se tornaram o principal foco dos exploradores. 2 desses canais, com cerca de 50 centímetros quadrados cada, partem da Câmara do Rei e se estendem até uma abertura que dá ao exterior. No entanto, os 2 restantes, um localizado na face sul e o outro na face norte, onde se encontra a Câmara da Rainha, desaparecem dentro do monumento. No início da década de 90, um time liderado pelo engenheiro alemão Rudolf enviou um robozinho através do túnel da face sul, mas a exploração teve que ser suspensa quando o equipamento se deparou com uma porta de calcário adornada com 2 pinos de cobre que interrompiam o caminho. Mais tarde, em 2002, foi a vez do arqueólogo egípcio Zahi, ex-secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, fazer a sua tentativa. Zahi também enviou um robô pelo mesmo canal, mas foi um pouco além, já que ele conseguiu passar uma câmara através de um orifício criado na porta de calcário. Mas as imagens revelaram o que parecia ser uma outra porta. O egípcio então mandou o equipamento pelo túnel norte e deu de cara com outra porta de calcário, também adornada com pinos de cobre. Time de investigadores continuam trabalhando. Conforme já explicamos, por enquanto os investigadores identificaram o que parecem ser 2 cavidades, e a que se encontra na parte superior da entrada do monumento é a mais intrigante. Um dos pesquisadores revelou que ela tem formato do corredor e pode levar às entradas da pirâmide, mas ele também destacou que ainda é necessário fazer levantamentos para estabelecer 2 dimensões, posição exata e função. Zahi suspeita que a cavidade provavelmente esteja relacionada à construção de um dos corredores que existem na pirâmide, mas não a uma câmara secreta. Poucas coisas na história da humanidade resistiu tão bem ao tempo.
mas nenhuma de forma tão bela quanto as pirâmides egípcias. Essas estruturas são uma lembrança de uma civilização verdadeiramente grande de milênios atrás, e são consideradas alguns dos mais belos monumentos do mundo. Gostou do vídeo de hoje? Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Mas pera aí, não acabou ainda não. Antes de terminar, a gente vai mandar alguns salves para você que acompanha o nosso canal. Um grande beijo para Bi Salles, Eduardo Hardcore, Samile Mendes, Fatos Curiosos, Kerley Souza e canal Menina Sonhadora e Risonha. Bom, agora sim, valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.